principal é do Elton Fernandes, da Elton Fernandes Sociedade de Advogados, que fica na Avenida Paulista, 575. Há 15 anos está lá naquele... ele está no negócio, ele é advogado e professor de direito. O Elton já foi office boy, já foi analista de crédito, já foi analista de cobrança e operador comercial de banco. Ele é casado com a Diane Fernandes. Ele não tem filhos, mas eles estão avaliando a hipótese podem pular na piscina. Não tem animais de estimação, mas tem bastante plantas, inclusive uma jabuticabeira. Ele mora em São Caetano do Sul desde que nasceu. Ele gosta de ler biografias. As preferidas são do Churchill, Belchior e Juscelino Kubitschek. Diz que já leu 2 de cada uma deles. Gosta de economia, de acompanhar o mercado financeiro. Gosta muito de psicanálise e está estudando neurociência como pós-graduação. Adora teatro, viajar e tanto que está com algumas viagens programadas para após a segunda dose da esposa. O maior desejo do Elton é um dia poder pegar os filhos, afilhados e sobrinhos e dar uma volta ao mundo. Diz que antes fazia isso com os pais, né, e com os sogros. Algo que ninguém sabe a respeito do Elton, ele já quis ser padre quando era criança, foi pelo menos 13 vezes para Buenos Aires, em uma dessas viagens que ele conheceu a esposa, e fazia bicos durante a faculdade como mestre de cerimônias de festa de debutante para pagar a faculdade. Quase foi deportado na Turquia, porque quando chegou lá, percebeu que o passaporte tinha menos de 6 meses de validade. Segredo do sucesso do Elton? Amar e mudar as coisas me interessa maior como cantor, como cantou Belchior. Elton, uma excelente apresentação, você tem 10 minutos. Muito obrigado pela apresentação, a Dani Catelan, aí, prazer imenso estar aqui. Bom, eu vou tentar encurtar o tempo. A gente começou essa conversa hoje de manhã falando sobre planos de saúde, né? Qual é o melhor plano de saúde e o que ele deve cobrir. Então, pode passar, Teteu, por favor. É o Teteu que tá comandando aí, né? Legal. E aí a grande questão é que se você ainda escolhe o seu plano de saúde pelo nome, né? As pessoas ainda estão muito ligadas à escolha de um plano de saúde pelo nome da operadora. Pode passar, Teteu. E aí, o meu primeiro ponto é a gente ter que entender os tipos de contrato, tá? Que contratos são esses que a gente está falando? Pode avançar, Teteu. Existem 3 planos de saúde, 3 tipos de contrato, individual ou familiar, que você contrata direto com a operadora, não tem intermediário. Coletivo por adesão é aquele para advogado, médico, engenheiro, né? Geralmente via Qualicorp, por exemplo. E o coletivo empresarial, onde você trabalha ou você presta serviços para a empresa. Pode passar, Teteu, por favor? E claro, aí você tem, né, dentro dessas modalidades, você tem 3 grandes categorias, que é ambulatorial, que cobre exames e consultas, hospitalar, quando quando vai cobrir internação, e ou obstetrícia, no caso aí de plano de saúde para cobrir parto ou recém-nascido. Homem, aliás, pode ter plano com obstetrícia, porque quando você tem um homem tem um plano com obstetrícia, ele pode incluir o filho recém-nascido no contrato dentro dos primeiros 30 dias, sem qualquer carência. Teteu, por favor. Mas a grande questão é assim, o que muda, né? Quando a gente está falando que tem 3 contratos, então, individual ou familiar, numa categoria, coletivo por adesão ou coletivo empresarial. A grande questão é o que muda em cada um deles. E 2 coisas, basicamente, mudam nesses contratos, e é isso que eu quero hoje compartilhar com vocês, para que vocês possam fazer as melhores escolhas. A primeira é o seguinte, a possibilidade de rescisão de um contrato. Quando você contrata um plano de saúde individual ou familiar para você ou para sua família, esse plano nunca poderá ser cancelado, salvo fraude ou inadimplência. Quando você contrata, por exemplo, um plano de saúde empresarial, embora não seja lícito, embora não seja correto, as operadoras de saúde muitas vezes cancelam o plano de saúde empresarial se você começar a utilizar muito, né? A gente já passou por uma situação, eu nunca vou esquecer, dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, meu primeiro atendimento foi uma moça que foi, brutalmente estuprada na Avenida Aricanduva, em São Paulo, e ela estava com todas as sequelas possíveis, de HIV a sequelas psicológicas gravíssimas, e eu falei para ela, mas em que eu posso te ajudar? O que seu plano negou a você? E ela falou, o meu plano de saúde negou a minha continuidade no contrato, eles disseram que eu não tenho mais interesse na continuidade do meu plano de saúde, porque há um desinteresse comercial na manutenção da minha pólice.
Então, isso jamais aconteceria se o plano de saúde fosse individual ou familiar. E, claro, se a operadora de saúde cancelou o contrato, né, coletivo empresarial, por exemplo, porque alguém está utilizando muito, isso é ilegal, até porque a gente tem chamado esses planos de saúde, a nossa corretora Vanessa Cavalcante sabe muito bem disso, os planos de saúde hoje, eles vendem contratos para pouquíssimas pessoas, 2, 3 pessoas da mesma família, e a gente chama isso de um plano de saúde falso plano empresarial. Né? Isso é um plano de saúde que é familiar, deveria vender uma apólice familiar, mas eles estão vendendo via empresa. Tá? Isso é ilegal. Mas a segunda grande questão, além da possibilidade de rescisão do contrato, é reajuste. Né? E aí, Tete, eu vou te pedir para ir para a próxima página, por favor. Por quê? Porque quando você contrata um plano de saúde, você tem que entender que existem 3 tipos de reajustes, basicamente, dentro de um contrato. Nos últimos anos, a média do individual e do familiar foi 7%. No plano coletivo por adesão, geralmente Qualicorp, né, 18% a 20%. E no plano coletivo empresarial, até 30 vidas. Das grandes empresas, Sul América, Bradesco, Amil, isso ficou na média entre 15% a 16%. E aí, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês a brutal diferença que significa isso. Por quê? Porque, vamos lá, vamos fazer esse exercício. Quanto uma pessoa de 40 anos, então, nossa persona aqui tem 40 anos, 800, ele paga R$800 por mês de plano de saúde. Quanto essa pessoa pagará de plano de saúde aos 60 anos de idade, com essas médias que a gente colocou no slide anterior, esquecendo a faixa etária? Né? Vamos pensar quanto será? Cada um pode fazer aí mentalmente quanto acha que essa pessoa vai pagar. E aí, Teteu, por favor, o próximo slide, a gente vai ver, então, que a gente tem aqui uma diferença brutal. Né? Num plano individual ou familiar, esquecendo a faixa etária, tá? Essa pessoa chegaria aos 60 anos pagando R$ 2.893, e num plano coletivo por adesão, ela chegaria, ou melhor, ela não chegaria aos 60 anos, porque ela não vai conseguir pagar R$ 18.571. Então, tem uma diferença aqui de mais de 500% entre o plano individual e o plano coletivo por adesão. Bom, e o que a gente consegue fazer? Né? Como um escritório de advocacia especializado nisso, quando a gente olha, quando a gente vê que uma pessoa, uma família tem um plano coletivo empresarial, quando a gente consegue perceber isso, a gente muitas vezes consegue entrar com uma ação judicial e fazer a revisão desses valores. A gente basicamente faz o seguinte: na ação judicial, a gente costuma transformar esse plano coletivo empresarial, aplicar para esse plano coletivo empresarial os mesmos reajustes do plano individual ou familiar, que, como vocês viram ao longo do tempo, tem uma brutal diferença entre eles. Também no caso do plano coletivo por adesão, as pessoas que têm um plano coletivo por adesão, elas também podem entrar com ação judicial pedindo a substituição desses reajustes. Pode ir para o próximo, Teteu, por favor? Basicamente, a gente levantou uma estatística, né? E a gente pergunta, é possível rever o reajuste dos planos de saúde coletivos? Aí tanto faz se é coletivo empresarial ou coletivo por adesão. O nosso estudo mostrou que sim, que é plenamente possível e que de cada 100 processos, 86 são vitoriosos na justiça no estado de São Paulo. Então, o nosso levantamento mostra que a cada 100 processos que foram feitos 86 foram vitoriosos e, basicamente, pode dar um enter, Teteu, por favor? É possível 2 coisas. É possível, então, reduzir a mensalidade aplicando o índice do reajuste da ANS, quer dizer, modificando ali o que foi pago, né? E você pode também recuperar tudo que foi pago a mais nos últimos 3 anos. Ou seja, é possível, dentro de uma ação judicial, você rever todos os reajustes aplicados no contrato, sem exceção, mas você ainda não apenas pode reduzir a sua mensalidade, você muitas vezes consegue recuperar aquilo que foi pago nos últimos 3 anos, ok? Teteu, por favor. Exemplos de pessoas que podem se beneficiar com esse trabalho, então, como eu mencionei, aqueles planos de saúde coletivos empresariais que, na verdade, servem a uma família, né? Pai, mãe e filhos, eles estão lá numa pólice empresarial
e não faz o menor sentido, eles deveriam estar numa pólice familiar. A Justiça tem dito aí que falta uma população de beneficiários. Um contrato empresarial é aquele que eu destino aos meus empregados, visando lucro, né? Visando aí que os meus empregados tenham um plano de saúde, cuidem melhor da sua saúde e, consequentemente, trabalhem melhor, eles se mantenham fidelizados à minha empresa. Quando eu tenho uma família num plano de saúde empresarial, isso é qualquer coisa. Os advogados, o Dr. João Paulo, poderia dizer para a gente, princípio da primazia da realidade, né? Não, o nome do contrato pouco importa. Se você se você contratou alguém para trabalhar para você de segunda a sábado, das 8 às 18, e deu a essa pessoa que trabalha para você o nome de meu autônomo, ele, na verdade, é seu empregado, pouco importando o nome que você quis dar a esse contrato, né? E, claro, no plano de saúde coletivo por adesão da Qualicorp, também a gente consegue, muitas vezes, fazer a revisão desses reajustes que foram praticados nesse contrato. Pode avançar, Teteu, por favor. Então, o que a gente precisa, né, para fazer esse estudo, as pessoas que tiverem interesse, as pessoas que vocês eventualmente conhecerem? A gente precisa do histórico de reajustes que foi aplicado nesse contrato desde o início, né, sobretudo o histórico de reajustes anuais, e a gente também, vamos lá, Teteu, por favor, a gente também vai precisar que você informe a idade de cada uma das pessoas, porque no plano de saúde tem dois tipos de reajuste. Tem o reajuste anual e tem aquele reajuste por faixa etária, que agora, a cada 5 anos, a gente sofre esse reajuste por faixa etária, tá bom? Vamos lá, Teteu, por favor. Então, o que eu preciso ter atenção antes de contratar um plano de saúde, né? É muito importante a gente entender o seguinte: se você não viaja muito, não faz muito sentido você ficar contratando um plano nacional, mas vale a pena você contratar um plano local, um plano que atenda regionalmente, tá? É importante que você entenda aí qual é o reajuste anual que tem sido praticado na sua pólice nos últimos anos. Se você pegar, por exemplo, um histórico dos últimos 3 ou 5 anos e programar esse histórico para frente, você vai conseguir saber se você pode ou não continuar pagando esse plano de saúde. E também, claro, você precisa saber qual é o percentual de faixa etária, né? Essa é uma coisa que a gente nunca olha quando vai contratar um plano de saúde, e aqui tem um erro, porque ao contratar um plano de saúde, se você tiver 58 anos de idade e for contratar um plano de saúde, você não está olhando que no mês seguinte, muitas vezes, você pode ser surpreendido com um reajuste que pode chegar até, segundo a ANS, tem reajuste em contrato de até 144%. E esse reajuste aos 59 anos de idade, ele pode também ser revisto na justiça. E, além disso, claro, guarde sempre qual é a rede credenciada que você contratou, porque muitas vezes, na efetivação da apólice pela operadora, lá, o corretor fica vendido, coitado, te vendeu uma apólice e a operadora modificou a rede sem nem avisar, e se isso aconteceu, você poderá entrar com uma ação judicial e buscar aí que seja recredenciado para você aquele hospital que foi descredenciado. Por favor, Teteu. E aí a gente pode, né, para finalizar, pensar, na verdade, o que um plano de saúde deve cobrir, né? Como regra geral, hoje, os planos de saúde estão muito nivelados por baixo, eles só cobrem aquilo que a ANS manda pagar. E isso aqui tem uma grande legalidade. Pode avançar, por favor, Teteu? Por que há uma grande ilegalidade? Porque tem muita coisa que a ANS não manda um plano de saúde pagar e que a gente pode sim conseguir na justiça. E aqui, depois eu vou mandar a apresentação para você aqui, para vocês todos, e aqui tem alguns exemplos, né? Procedimento por método robótico, cirurgia de redesignação sexual, home care, por exemplo, né? Toda pessoa que tem um plano de saúde com cobertura hospitalar, que cobre internação, tem direito a home care. Se for indicação, se houver indicação médica, né? Prótese órtese, mesmo para plano de saúde antigo, né? Medicamento ambulatorial, quem tem dermatite atópica, por exemplo, é uma doença séria, grave, com estigma social muito importante, e a ANS não colocou ali nenhum medicamento para tratar esse tipo de doença. Isso é ilegal. Terapia para criança com autismo, né? Muitas vezes essas crianças elas não têm nenhum tipo de tratamento. E, claro, canabidiol para pacientes oncológicos ou que tenham aí outras doenças, né, que tenham que fazer uso contínuo. O canabidiol é um medicamento de uso domiciliar, é um medicamento bem importante e posso atestar aí, infelizmente, mas felizmente, meu pai
está fazendo uso de canabidiol em tratamento de um câncer de pulmão e está aí tendo efeitos muito, muito, muito positivos aí com canabidiol. Que bom que está tendo esses efeitos todos. Então, tudo isso, por exemplo, são questões em que o plano de saúde deve cobrir. É mais fácil a gente falar o que um plano de saúde não deve cobrir, né? A gente sempre diz assim, o que um plano de saúde não deve cobrir é aquilo que é evidentemente experimental, né? Aquilo que não tem nenhuma base científica. E aí, por experimental, a gente tem que entender aquilo que não tem qualquer base científica, aquilo que não tem, ainda não está consagrado pela medicina, né? Ontem me procurou uma pessoa e ela precisava fazer uma terapia gênica que só é feita na Polônia. E ela me perguntava, será que é possível levar meu filho para a Polônia? Tem um médico lá que está desenvolvendo uma técnica. E eu dizia para ela, olha, se a técnica está em desenvolvimento e só é feito lá, me parece que isso é experimental. Tá? Então, tudo isso, no final de contas, são questões em que você tem direito pelo plano de saúde, ainda que seu contrato diga que você não tem esse direito, ainda que seu contrato diga o contrário. Porque nenhum contrato, como os advogados sabem, nenhum contrato pode contrariar a lei. Sempre que um contrato contrariar uma lei, vale a lei e não vale aquilo que estiver dentro do contrato, ok? Então, é isto. Teteu, pode avançar, por favor, mas acho que eu finalizei aqui, é o que eu tinha aí para dizer a vocês. E aí, claro, antes até de contratar um advogado, a primeira grande questão que todos podem adotar é reclamar na ANS. Vale a pena reclamar na ANS? Vale a pena reclamar na ANS, sem dúvida nenhuma, é interessante. A ANS só cuida de regras dela, mesmo que você tenha um direito. Mas a jurisprudência, o tribunal está dizendo que eu tenho direito. Nesse caso, tem que entrar com ação judicial, mas denuncie para a ANS, porque é uma primeira saída que muitas vezes é rápida. Tão logo você faça o enter, você dê o enter e faça uma denúncia, o seu plano de saúde receberá uma cópia daquela denúncia que você fez. Então, muitas vezes, antes até de você do seu plano de saúde responder aquela denúncia na ANS, como ele já vai ter recebido aquela comunicação, ele vai tentar correr para resolver o seu caso, para não gerar ele uma multa, um problema. Então, denunciem sempre, tá? A ANS está aí paga com os nossos impostos. Muito obrigado, é isso que eu tinha a dizer a vocês, espero ter contribuído e sucesso ao grupo. Muito obrigado. E muito obrigado à apresentação generosa da Daniela Catalão.